Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Quando a Janaína, no ano passado, me fez esse convite, confesso que meu coração acelerou um pouco, porque eu nunca preguei assim para tanta gente, mas Deus me incomodou, porque Deus tem um chamado, Deus tem me chamado para falar para famílias, para mulheres, para as pessoas, e por isso eu aceitei esse convite e eu estou aqui. Que Deus possa me usar, que a palavra de Deus seja entregue a cada um de vocês. Amém? Eu vou estar falando aqui sobre família. O tema desse seminário é construindo a casa sobre a rocha. E quando nós falamos de rocha, nós lembramos que rocha é algo construído de forma sólida, é algo resistente, algo forte. E aqui Deus, Ele traz uma mensagem para nós. Jesus escreveu essa parábola e através dessa parábola Ele traz uma grande lição para nós. E eu gostaria de ler com vocês essa parábola, que está lá em Mateus 7, 24 ao 29. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós vemos nessa parábola que Jesus, ele faz uma comparação. A casa ali, ela representa a nossa vida, a nossa família, e a rocha representa a palavra de Deus. Então nós temos que buscar a Deus cada vez mais pelas famílias, porque a família, ela é um projeto de Deus, e o inimigo, ele tenta destruir as famílias. Cada vez mais nós vemos o número de divórcios aumentando. Quantas famílias estão sendo destruídas? Filhos nas drogas, crises financeiras na família. O inimigo, ele usa várias formas para tentar destruir as famílias, mas nós que conhecemos a palavra, nós temos que praticá-la, para que Deus, ele possa tornar a nossa casa uma casa firme na rocha, como a parábola de Jesus aqui que ele explica. E nessa parábola nós vemos que tem dois tipos de homem. Existem um homem prudente, que é aquele que ele ouviu a palavra de Deus e ele a praticou, e também o homem insensato, que ele ouviu a palavra, mas ele não a praticou. E existe, interessante que nessa passagem nós vemos que existe os dois homens, eles passaram por tribulações. Tanto o homem prudente como o homem insensato, veio a chuva, veio os ventos, tentaram abalar a estrutura deles. Porém, a diferença que nós vemos é que o homem, que ele estava firme na rocha, que ele colocou a palavra de Deus em prática, esse homem, ele não foi abalado, a sua casa não caiu. Já o homem insensato, que ele desviou a sua palavra, ele desviou do Senhor, a casa dele, na primeira tempestade que teve, a casa dele caiu, e aqui fala que foi grande a queda. Então nós entendemos que na nossa vida nós iremos passar por tribulações. Cada um tem uma área que Deus trabalha. Às vezes é na área financeira, ou no seu casamento, ou os filhos. Nós não sabemos aonde Deus quer tratar em nós, mas o inimigo, ele quer usar esses impedimentos para derrubar as nossas famílias. Por isso nós temos que estar firmado nessa rocha, que é Jesus, porque só Ele vai sustentar a nossa vida e a vida da nossa família, impedindo que ela caia quando venha essa tempestade. A família, gente, ela é o nosso maior ministério. Muitas pessoas buscam profissões, trabalhos, às vezes fica sempre orando: Deus, me dá um ministério, eu não sou ousada ainda, não tenho um ministério na igreja. Mas saiba que a sua família é o seu primeiro ministério. Você tem que buscar primeiro cuidar da sua família. Deus, ele instituiu a família na terra, porque Deus, ele ama, é um projeto Deus as famílias. E nós temos que estar firmados nessa rocha. Então eu separei aqui 5 atitudes para nós construirmos a nossa casa sobre essa rocha, e eu quero compartilhar com vocês. A primeira atitude que Deus manda nós fazermos é nós construirmos uma base, construirmos um alicerce da nossa casa,
Quem aqui já construiu? Já construiu alguma casa ou algum prédio? Nós sabemos que quando a gente constrói, a gente tem que fazer uma base bem firme. Recentemente, eu e meu esposo construímos a nossa casa e nós vimos qual que é o processo ali da construção. Faz aqueles buracos profundos, usa muita ferragem. Quanta ferragem usa para fazer uma casa? E da mesma forma, a nossa família, ela precisa ter essa estrutura, ela precisa ter essa base. Porque se nós não tivermos essa base, a nossa casa, no primeiro vento que vier, ela vai cair. Então, essa base, ela é a palavra de Deus. Quando você está firme na palavra de Deus, pode vir o que for e a sua casa não será abalada. Sem Jesus, a nossa fé, ela é uma construção frágil, que logo se desmoronará. Mas Jesus, ele é o único alicerce seguro que pode manter a nossa casa de pé. E como nós podemos fazer isso? Nós podemos praticar a Bíblia. Quando você lê a Bíblia e você coloca em prática o que você aprende ali, você está criando, você está construindo essa base sólida da sua casa. Quando você vai à igreja, quando você louva a Deus, quando você convida Jesus para entrar no seu lar. Você já convidou Jesus para entrar na sua casa? Jesus, ele tem que ser o principal ali no nosso lar. Quando você acordar, você orar, você entregar o seu dia nas mãos de Deus. Porque Deus, ele pode todas as coisas. Nós passamos por lutas, mas se nós estivermos firmados nessa rocha, na palavra de Deus, nós venceremos. A segunda atitude que eu quero compartilhar com vocês são os muros de proteção. Toda casa tem que ter os seus muros. É o que protege a casa, para que o bandido não entre, para que não entre nada de perigo na sua casa, não é verdade? Então, conforme a nossa casa ela tem que estar bem protegida, a nossa família, o nosso lar também precisa estar protegido. E a forma que nós protegeremos o nosso lar é através da oração. Um lar que ora, uma família que ora, essa família ela está protegida de todo mal, porque a oração ela é muito poderosa. Eu não sei como que está a sua vida, eu não sei se você já tem uma família ou se você está em busca ainda de construir uma família, mas saiba que Deus quer que você construa essa família sobre a rocha. E a oração, ela é fundamental para proteger essa família. Às vezes você ora sozinha, às vezes o seu cônjuge ou a sua esposa ou o seu esposo ainda não ora com você. Mas não desista, continue orando, porque Deus, ele vai fazer uma mudança na sua vida. Deus vai transformar a sua família a partir do momento que você entender que a oração, ela tem poder, que você colocar a sua fé em prática. Eu não sei qual que é a área da sua vida que você está passando por dificuldade, mas saiba que se você colocar em oração, Deus, ele vai atender ao seu pedido, porque não existe oração sem resposta. Deus, ele tem o tempo dele, o processo dele, nem sempre vai ser na nossa hora, mas Deus, ele traz a resposta para aquele que ora. Ele não deixa um justo sem resposta. Eu e o meu esposo, todos os dias, já faz uns 3, 4 anos, que nós separamos o primeiro momento do nosso dia para orar. E isso tem feito grande diferença no nosso lar. Ainda mais nós que estamos na frente, ministrando para as pessoas do amor de Deus, nós sofremos muitas retaliações. Vem muitas lutas contra a nossa família, contra os nossos filhos. Mas quando você está firmado ali, orando, Deus, ele tem nos sustentado. Nós temos visto o cuidado dele diário por nós. Todos os dias, Deus, ele mostra o seu amor, seja através de um livramento, seja através de várias formas do nosso dia a dia. Nós temos visto o cuidado dele. E a oração, ela tem sido a chave para que isso aconteça. Se não fosse a oração, nós não estaríamos aqui de pé. Se você não tem um esposo que ora ou uma esposa, não desista de orar. A minha mãe, por muito tempo, ela orou pela conversão do meu pai. Meu pai era muito ciumento, nós sofríamos muito lá em casa. Eu lembro de quando eu era criança, quantas discussões, quantas brigas que eu ouvi no meu lar. Mas a minha mãe não desistiu, ela continuou insistindo, orando para Deus transformar a vida do meu pai. E graças a Deus, hoje meu pai, ele é um homem totalmente diferente. Deus transformou a vida dele por completo. E eu creio que Deus pode transformar também a vida do seu cônjuge. Não desista. Essa é a mensagem para você, não desista. Deus, ele quer fazer essa mudança. Creia, apenas creia e continue orando. A terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês
é que toda casa, quando você constrói uma casa, você tem que construir o quê? Uma porta resistente. Essa casa, ela precisa ter uma proteção ali, uma porta para que não entre nada de errado naquela casa. E nós, às vezes, colocamos até aquelas travas em cima, embaixo, para que nada entre no nosso lar, não é verdade? E será que na nossa família nós temos colocado essa porta de proteção, essa porta resistente? Será que nós temos vigiado para o mal não entrar no nosso lar? Você tem protegido quem entra na sua casa? Muitas vezes o mal, ele pode entrar na nossa família de várias formas. Seja através de palavras de destruição, quando você fala algo do seu cônjuge ou dos seus filhos negativamente, maltratando, você está deixando que o mal entre pela porta da sua casa. Não permita. Peça a Deus sempre sabedoria para que a sua boca seja um instrumento de vida e não de morte. Deus, Ele quer usar a nossa boca para trazer bênçãos para o nosso lar, para essa geração. Mas muitas vezes nós deixamos a nossa boca ela ser usada para o mal. Então que nós possamos vigiar essas palavras. Outra coisa também que sempre destrói um lar são brigas e discussões. Quando o casal discute, quando há contenda, quando um não apoia o outro, isso traz destruição para um lar. Isso faz com que Deus, Ele fique triste, que o mal entre na sua casa. Quando você chega em casa e você passa mais tempo ali no celular ou na televisão, ao invés de conversar com a sua esposa, com seus filhos, você está permitindo que o mal entre na sua casa. Então que você possa rever as suas atitudes. Será que você tem deixado o mal entrar na sua casa? Quando você não tem tempo com a sua família, quando você se afasta, você vai perdendo a intimidade com a sua esposa. Você chega em casa e às vezes não conversa, não pergunta como foi o dia dela, como foi o dia dele. Você está cansado, às vezes quer só ficar no celular, dormir. Isto é uma pedra de tropeço para a sua família. Isso pode impedir que as bênçãos de Deus entrem no seu lar. Então não permita isto. Quando você falta empatia da sua parte, às vezes a sua esposa, hoje em dia nós sabemos que a maioria das famílias, a esposa e o esposo trabalham fora. Então, muitas vezes a esposa chega cansada do trabalho e o esposo, ao invés de ajudar ela no jantar, pelo menos ficar junto ali acompanhando, às vezes vai só assistir uma televisão ou o celular, isso afasta, isso prejudica a família. Então vamos vigiar, gente, que o inimigo ele quer entrar na nossa casa de alguma maneira. E todas essas maneiras são formas do inimigo entrar, são formas de criar rachaduras ali nas paredes da nossa casa. A mulher, ela deve honrar o marido. Deus, ele se agrada quando a mulher honra o marido, quando ela cuida do seu esposo. Quantas vezes meu esposo às vezes está gravando vídeo até tarde e eu vejo que ele está cansado, eu vou lá, preparo um lanchinho, levo para ele. Isso é uma forma de cuidado, isso é uma forma de você falar que você ama. Então que nós possamos praticar o amor no nosso lar, que nós possamos ter empatia, colocar no lugar do outro, para que nós possamos ser luz ali. Muitas pessoas, elas buscam apenas o seu interesse, o seu próprio interesse. Você quer ser amado, quer ser cuidado, mas será que você tem feito a sua parte? Será que você tem cuidado do seu lar, do seu casamento, dos seus filhos? Nós temos que fazer o outro feliz. Esse é o propósito do casamento. É você procurar fazer o outro feliz. Quando você faz o outro feliz, ambos são felizes. Se todos pensassem assim, o casamento não teria crise. Então, que nós possamos rever esses nossos conceitos. O marido, ele deve amar a igreja. Assim como Cristo, o marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, esses são mandamentos e nós devemos seguir esses mandamentos, esses princípios, porque os princípios, eles têm consequência. Quando você cumpre aquilo que Deus mandou, quando você cumpre a palavra, você é abençoado. Eu conheço uma moça que ela, por muito tempo, ela ganhou mais do que o esposo. Então, ela se sentia acima, superior a ele, porque ela que sustentava o lar. Só que aconteceu, ela passou por algumas crises e ela deixou de ganhar mais do que o esposo. E Deus, ele tem tratado essa mulher de uma maneira muito grande. Deus tem falado com ela, porque ela deixou de honrar o esposo dela. Quando nós deixamos de fazer aquilo que é um princípio de Deus para a nossa vida, Deus, ele às vezes tira algo de nós, para ele tratar em nossas vidas.
Então eu não sei qual área da sua vida que às vezes você está precisando de tratamento, mas saiba que Deus, Ele trata de nós, que nós possamos ficar firmes para que Deus, Ele cuide cada vez mais de nós, sem nos desviarmos de uma maneira que Deus quer tratar. E a quarta atitude que eu quero falar para vocês, para construir essa casa sobre a rocha, é que a casa, ela deve ter um acabamento bem feito. Quando nós construímos uma casa, nós vemos que aquela casa, de longe você vê, nossa, aquela casa é uma casa bem feita, é uma casa bonita, tem uma estrutura boa, foi uma casa feita direitinho. Quando nós olhamos para as famílias, será que as pessoas têm olhado para a nossa família e falado que a nossa família, ela tem um acabamento bem feito? A nossa família foi feita de uma forma, com qualidade? É uma família de paz? É uma família que transmite o amor de Deus? Ou será que a nossa família, ela está transmitindo destruição? Ela está transmitindo uma mensagem negativa para as pessoas? Que nós possamos olhar para como está esse acabamento da nossa família, como está esse cuidado com a nossa família. Eu conheço uma família em que há muita discussão, muitos palavrões, um ofende o outro, muita contenda no lar. E essa família, ela nunca prospera, ela nunca vai para frente, porque Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de uma família que não cumpre os princípios. Um lar abençoado, ele tem que ter paz, ele tem que ter alegria. E como você pode fazer isso? Você pode construir a sua família quando você usa os frutos do Espírito. Quando você tem os frutos do Espírito na sua família, na sua vida, você vai ter uma família bem feita. Leia comigo lá em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando você coloca em prática esses frutos do Espírito, não tem como dar errado. Não tem como Deus não entrar no seu lar, não agir. Então, nós devemos ter o quê? Amor. O nosso lar deve ter amor. Amor é o maior de todos os dons. Sem amor, não existe um lar feliz. Uma família também deve ter alegria. O casamento, meu esposo sempre diz, o casamento deve ter mais comédia do que drama. Se aquele casamento, aquela família fosse só sofrimento, só tristeza, aquela família, ela vai se desgastando. Então nós temos que procurar ter alegria no nosso lar também. A paz de Deus tem que ser presente na nossa casa. Quando você tem Deus, você tem paz, você tem segurança. Você é você mesmo. Você também tem que praticar a bondade. Quando você ajuda o próximo, quando você cuida um do outro, você está praticando a empatia. E também deve ter fidelidade. Um lar abençoado, ele tem que ter fidelidade. Repreenda do teu lar todo espírito de adultério. Tudo aquilo que te afasta dos princípios de Deus para a sua vida. Não aceita. Seja um lar fiel. Que o seu lar tenha fidelidade. Que o seu lar tenha mansidão. Que traz calmaria. Quem entrar na sua casa, é tão gostoso quando a gente chega em casa. Às vezes a gente trabalha o dia todo, chega em casa cansado. Você tira a sua farda, às vezes você é médico ou você é professor, você tira aquilo. Você já não é mais o doutor fulano ou aquela médica tal. Você agora é você. Quando eu chego na minha casa, eu sou a Thaís. Eu tiro tudo aquilo de mim, tira aquilo que me pesa. Porque na nossa casa nós temos paz, nós podemos ser a gente mesmo, não é verdade? Na nossa casa nós sentimos segurança em ser transparentes, porque nós temos essa calmaria que vem de Deus. E também que Deus possa te dar domínio próprio, para que você consiga controlar as suas emoções. Sem domínio próprio, nós também não conseguimos colocar em prática o melhor de Deus para a nossa vida. Talvez, eu não conheço vocês, mas Deus, Ele conhece. Talvez você não veio de um lar estruturado, mas saiba que um lar estruturado pode vir de você. A sua família pode ser diferente.
Você pode mudar, quebrar os ciclos da sua vida, tudo que tem se repetido, que às vezes você não recebeu amor dos seus pais, às vezes você não foi abençoado, mas você pode trazer essa bênção para o seu lar, que você possa decidir mudar a história da sua família, para que a sua família ela seja essa família construída sobre a rocha. E a quinta atitude que eu quero trazer para vocês é a manutenção. Toda casa precisa de manutenção. Se nós não fazermos manutenção do nosso lar, o nosso lar, ele vai ficando aquele lar velho, aquela casa cheia de rachaduras. Então nós precisamos fazer manutenção. Assim, na nossa família, nós também precisamos fazer essa manutenção. Imagine que a sua família, ela é como uma planta que precisa de cuidados. Todos os dias você deve ali alimentar, regar, adubar, tirar aquelas praguinhas, aquelas ervas daninhas que vai corroendo e que impede que dê frutos. Assim é a nossa família, que você possa pedir para Deus abrir a sua visão para mostrar o que está de errado no seu lar, o que tem impedido o seu lar de ser abençoado, por que às vezes o seu lar não tem ido para frente, não tem sido como você sonhou, o que tem impedido, que Deus possa mostrar e que você possa ter esse cuidado contínuo. Uma forma de você sempre cuidar do seu lar é quando você tem um casamento abençoado. Um casamento abençoado, ele também gera filhos abençoados, uma família abençoada. Eu e meu esposo, toda sexta-feira, nós separamos um tempinho para nós. Já faz, desde quando minha menininha tinha 1 ano, que nós separamos a sexta-feira para nós, para ter um tempo de cuidar um do outro. Isso é importante, é você fazer a manutenção do seu casamento. Você estar firme com o seu cônjuge, a sua família será abençoada. Pais, pare um tempo para ouvir os seus filhos. Às vezes os seus filhos chegam da escola e vão direto para o computador, para o celular. Você tem que procurar vigiar, tem que ver o que está acontecendo, ver o que está passando na vida dele, para que não seja tarde. Vigie, cuide disto. Isso é importante para Deus. Quantas pessoas buscam primeiramente carreiras, riquezas e esquece de cuidar do seu lar, e os lares vão ficando destruídos. Nós temos que entender que Deus, ele tem prioridade na família. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Quantas pessoas são bem-sucedidas, têm riquezas, carreiras, mas têm um lar destruído, não tem alegria, não tem paz no lar. Então, de nada vale você ter tudo isso, mas você perder o que é importante para Deus. Então, que nós possamos lembrar de construir o nosso lar sobre essa rocha, que é Jesus. Que Jesus possa entrar no seu lar, que você possa profetizar agora que o seu lar é um lar de bênçãos, é um lar abençoado. Profetize aí agora onde você está sentado, toma posse, que Deus vai transformar o seu lar, que Deus vai construir essa base, esse alicerce, os muros de proteção estarão ali, essa porta resistente, um acabamento bem feito, e que você praticará a manutenção no seu lar, para que o seu lar, ele seja testemunho para muitas outras vidas. Quantas vidas você pode ganhar para Cristo se você tiver um lar firmado na rocha? Nós somos exemplos. A nossa vida é a maior pregação que existe, é a nossa vida. Através do nosso exemplo, nós podemos pregar o amor de Cristo. Então, que vocês possam pregar o amor de Cristo através da sua vida, da vida da sua família. Em nome de Jesus. Quero chamar meu esposo aqui. Eles vão tocar um louvor aqui. Entra na minha casa. Mas eu quero dizer para vocês que o casamento pode ser um céu na terra. Você pode viver um casamento feliz. Eu sei que se a gente olhar para a nossa volta, a gente só vai ver casamentos destruídos, com infidelidade, falsidade, desrespeito. Mas com você não precisa ser assim. Quando eu estava noivo da Thaís, a gente foi tirar umas fotos para deixar salvo, né, no álbum. Aí veio uma senhora e ela falou: nossa, vocês vão casar tão novinhos, não faz isso não, vocês vão estragar a vida de vocês. E a gente pensou: nossa, olha, imagina a dor, talvez a decepção que aquela senhora teve. Ela não falou aquilo à toa.
Nada é por acaso, né? Então, assim, as pessoas não acreditam mais. E eu posso dizer para vocês, se vocês praticarem realmente os frutos do Espírito que a Thais falou, o casamento não tem como dar errado, né? Uma vez nós fomos aconselhar um casal cristão, vai na igreja, eu sei que são pessoas de Deus, mas o casamento destruído. Por quê? Não praticam os frutos do Espírito. A casa está sobre areia, não está sobre a rocha. E aí eu fico pensando, né, do que adianta a gente falar de Jesus lá fora e a gente vive um inferno dentro de casa. Então na nossa casa nunca houve uma palavra mais alta, uma gritaria, falta de respeito. Eu encorajo o ministério dela, eu estava vendo ela pregando aqui, alegrando de ver o que Deus está fazendo na vida dela, do mesmo jeito que ela se alegra de ver o que Deus está fazendo na minha. Então a Bíblia diz que os dois, eles vão deixar pai e mãe e se tornarem uma só carne. Deixar pai e mãe é a parte mais fácil. Agora, se tornar uma só carne, ao ponto de que os dois têm um só pensamento, um só coração, um só caminho, esse é o desafio. Eu acredito que Deus tem isso para você. Amém?